Muito obrigado, abençoado Bispo Elias, por toda essa condução maravilhosa nessa noite. Também, mais uma vez, agradeço a presença de tantos pastores, sênios pastores, os irmãos que estão já conosco nessas pequenas janelinhas do Zoom. Eu vejo que em algumas casas tem mais de um irmão. Estou vendo aqui na minha tela a casa do irmão Jorge, da irmã Janaína. Estou vendo que tem mais de um, tem uns 3 ali. Também estou vendo aqui o nosso evangelista Paulo Júnior e a pastora Miriam, tem 2 ali. Estou vendo aqui o nosso precioso pastor, a pastora Leidiane e o pastor Fábio. Olha, isso quer dizer que nós temos mais de 100 irmãos por aqui, e vai entrar mais. Isso traz muito temor para nós, né, Bispo Elias? Irmãos, eu tenho tido muita comunhão com o Bispo Elias, nós temos nos derramado, nosso coração está sempre apertado, irmãos, porque o Senhor tem confiado almas, e isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então hoje nós vamos ser rápidos, e o tema da nossa mensagem hoje é muito importante, e o que nós vamos falar aqui também é muito importante, vai ser muito importante. Quero agradecer as irmãs e os irmãos que estão traduzindo na sala de tradução para o espanhol, muito obrigado. O tema que nós vamos falar hoje é a importância do verdadeiro Espírito Santo neste momento. Momentos que antecedem o arrebatamento. Preste muita atenção. O que eu vou falar não são minhas palavras. Depois eu vou colocar na descrição. São palavras do profeta Elias. Há um vídeo, eu vou enviar para vocês. Eu vou ser rápido porque vocês vão ganhar muito no vídeo. Então o Senhor está muito preocupado conosco. Ele está preocupado com a nossa família, com os nossos altares. A importância do Espírito Santo. Quando nós olhamos naquele último momento, às 3 horas da tarde, na cruz, o Senhor então falou aquela última frase. Na sua penúltima e na sua última, né? O Senhor gritou ali. Quando ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, aquele momento estava consumado, está consumado. Entrego em tuas mãos o meu Espírito. Naquele momento o véu do templo é rasgado e os cristãos passam a ter acesso agora, pela obra que Jesus fez, a partir de Atos capítulo 2, quando a igreja vem à existência. Então aquele véu foi rasgado. Você tem agora o ajudador, aquele que desce para não somente consolar, mas para ajudar. Um grupo que vai entrar para dentro do reino dos céus a partir daquele momento. Aqueles que foram batizados inauguraram o corpo de Cristo, mas também inauguraram o reino dos céus. 3.000 almas. Mas hoje, nós queremos focar na pessoa do Espírito Santo. Vamos ver que durante todos esses 2.000 anos, houve ataques extremamente brutais e graves contra a igreja, contra os santos, impedindo os santos de viverem uma vida para Deus, impedindo os santos de serem verdadeiramente santos. Os ataques que tirou os santos da sua vida, muitas vezes conjugal, que arrancou os santos de viver no temor de Deus. Aqueles ataques brutais que levou tantos filhos de Deus para o inferno nesses 2.000 anos. Mas hoje, nós precisamos tirar vantagem de quem foi aquele que o Senhor enviou para nos ajudar. Qual é a ação que ele está tendo agora, nesses últimos dias, aonde nós sabemos que os ataques contra a verdadeira igreja aumentou.
e eles vão aumentar em toda a terra. Nós estamos experimentando ambientes cheios de hostilidades, cheio de perseguição, cheio de difamações. Nós estamos entrando em momentos que nós já não estamos mais sendo bem vistos entre os cristãos, entre aspas. Nós estamos entrando em um momento aonde nós vamos precisar de um poder sobrenatural para não cairmos. Então vamos começar já com, abram comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Como a igreja pode vencer hoje essas armadilhas de Satanás? Como a igreja pode vencer hoje esses ataques de Satanás? Nesse tempo de desafios para nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, nós estamos vendo que estamos sendo atacados em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Vamos então começar com 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler o versículo 3 primeiro. Fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós temos aqui a palavra, seja revelado. Então, quando fala o homem, então isso é um pronome, está dando o nome para uma pessoa, é um homem. Vai ter a revelação desse homem. A revelação, eu vou seguir, depois eu volto no 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Nós estamos aprendendo 2 itens, por favor, vamos considerar. O primeiro é a revelação do anticristo. É a revelação do falso profeta. Mas o segundo é o espírito do anticristo. É o espírito do falso profeta. Então nós sabemos que o espírito desses 2 monstros, eles estão na Terra há 2000 anos atuando. Mas agora, nesse último momento, foi intensificado. O que ainda não se revelou é a pessoa deles. A pessoa do anticristo e a pessoa do falso profeta. Mas o espírito já está. Então, novamente, eu vou ler o versículo de número 4. Se o espírito deles já estão na terra, então quer dizer que essas coisas já estão na terra. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, vocês já estão vendo que existe entre os cristãos uma oposição contra tudo que se chama Deus. Eu estou me referindo ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Jesus, não ao Jesus dos filmes de Hollywood, ao Deus pagão. Estou dizendo ao verdadeiro Deus, o qual está sendo revelado para nós em Apocalipse 14, o versículo 6 e 7. Ele é revelado pelo temor de Deus. Então, aqui já existe um espírito que está se opondo, mas também a ponto de assentar-se no santuário. Aqui ele mostra o orgulho, o substituto que substitui o homem hoje e senta no trono que está dentro do homem é o orgulho, é a pessoa do velho homem em nós. É aquele que não quer tomar a cruz, é aquele que não quer sofrer, é aquele que não quer entrar por uma porta estreita. Então, o orgulho é um substituto de Cristo. Os cristãos de hoje em dia, eles não viram, mas eles foram extremamente enganados por esse espírito que está tornando os cristãos cada vez mais orgulhosos. E estão ocupando o lugar de Deus sem saberem. No santuário, tentando ser como se fosse o próprio Deus. Versículo 5.
Ah, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Agora, o versículo 6, eu vou gastar tempo aqui. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. A palavra revelado. Aquele que veio para detê-lo, está detendo em vários aspectos, vamos ver. Mas está detendo um dos aspectos para que o anticristo não se revele, não seja revelado. Se eu moro aqui em uma cidade pequena da Flórida, a minha cidade tem menos de 50 mil habitantes. E eu falo com você, e de repente você vem me visitar. Quando você chega no aeroporto e eu vou te buscar, você está sendo revelado para mim. Eu estou te vendo. Você está me vendo. Então, essa pessoa, ela está detendo essa revelação. Ou seja, a pessoa do anticristo. Agora, veja, há 2000 anos que essa carta foi escrita. A igreja já estava na terra e esse Espírito Santo já estava detendo a manifestação do anticristo. Naquela época ele já detinha. E agora, uma das suas funções é deter. Até no versículo, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado. Ele, novamente, é um pronome. Eu queria ler na versão New King James. Eu sei que o pastor Gabriel tem essa versão. No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Então, nós temos aqui o homem do pecado seja revelado. Tudo que se opõe ao Senhor, tudo que é contra Cristo, tudo o que se opõe à justiça, tudo que se opõe à santidade dos santos, tudo que se opõe à salvação dos santos. Aqui está dizendo que veio um para deter, primeiro, a revelação do anticristo, que é a pessoa, e segundo, o espírito do anticristo e do falso profeta. Existe um grupo que se chama o grupo dos eleitos de Deus. Aqueles que foram predestinados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E o Senhor aqui está mostrando que ele enviou essa pessoa do Espírito Santo para se opor, para guardar um grupo de pessoas que está debaixo da nuvem desse tipo de ataque cruel e maligno. Por exemplo, você que trabalha, que está nessa sala do Zoom, de repente, na mesa do seu escritório, vai chegar uma mulher. Pode ser uma funcionária da sua empresa, ou da empresa que você trabalha. Ela vem com roupas indecentes, seminuas, e ela vai passar perto de você com um determinado perfume, mexendo no cabelo. No outro dia, ela vai voltar. E ela vai voltando, até ela conseguir o que ela quer. O que são ataques espirituais? São tentações. Quando esse espírito do anticristo que veio para destruir até os escolhidos, é nesse momento que alguém que está nesse santo ministério precisa saber que Deus enviou um com um poder superior para guardá-lo naquele momento. Aquela irmã casada, ela passou a ser assediada por um homem. E de repente o homem olha para ela hoje, ali no seu trabalho, ou em uma rede social, olha amanhã, e começa a falar palavras que foram extremamente preparadas por essa iniquidade para aquele momento. E ele vai batendo hoje, amanhã, depois. Se aquela irmã, ela não identificar que existe um poder que veio dos céus para ajudá-la a vencer aquela tentação, seguro que ela também vai ser arrastada para ficar
com esse homem da iniquidade durante os 7 anos. Então, aqui diz, uma mulher que se veste de forma imoral, ou um homem cheio de perfumes e tentações, ou se vestindo de forma imoral, roupas coladas. E ele vem te atacar, sempre vindo, sempre voltando, cheio de mistério. O poder secreto da iniquidade está te atacando. Mas aquele que o detém continua e vai continuar até o arrebatamento, te ajudando. Nós temos que estar claro que esses ataques da iniquidade aumentaram. Você sabe o que eu estou falando. Mas também temos que estar claro que o poder que o Senhor enviou dos céus para te guardar também aumentou. Nós só vamos cair se nós quisermos. O único inimigo que pode nos derrubar hoje somos nós mesmos. E se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar? Aquele que está bloqueando o caminho para que essa iniquidade, esse espírito não toque em você, não destrua a sua vida espiritual, não destrua os seus filhos, não destrua a sua família, não destrua o seu altar. Há alguém que foi enviado dos céus para bloquear, para impedir essa manifestação na vida dos escolhidos. O anticristo será revelado para o mundo quando este que foi enviado dos céus for retirado da terra. Somente então a pessoa do anticristo será revelada. Mas hoje o espírito do anticristo está atuando. Por isso a necessidade do Espírito Santo na terra. Ele é para se opor totalmente contra esse espírito maligno que está destruindo os filhos de Deus no pecado. Um poder para vencer estes ataques em qualquer lugar que você estiver, em qualquer coisa que você esteja fazendo, foi dado para a igreja. Esse é um restringidor. Eu gosto dessa palavra. No vídeo se usa essa palavra, restringidor. Ele restringe o poder do anticristo na sua vida. Ele não está permitindo. E ele vai lutar por você. Ele vai lutar por a sua casa até o momento do arrebatamento. Você não está sozinho. Volto a dizer, você só vai cair no pecado, na tentação, se você quiser. E Deus, ele enviou não só o Consolador, mas enviou esse para deter esse poder na sua vida. Porque Deus tem um plano com você. Deus está preocupado com você. Deus sabia que se ele não enviasse esse poder restringidor, essa pessoa, todos nós que estamos nessa sala já teríamos caído. Já estaríamos arrastados para a tribulação. Isso é muito poderoso. Ele pode te ajudar a vencer toda a tentação. As forças das trevas que estão atacando a pureza da tua salvação. As forças das trevas estão atacando o seu temor a Deus. As forças das trevas estão atacando a tua fé no mensageiro que está na terra hoje. Mas, por outro lado, Deus enviou uma pessoa para te ajudar.
O versículo 6, e agora sabeis o que o detém. Olha essa palavra. Você precisa saber o que está detendo. É muito forte. Tem alguém detendo a manifestação do anticristo. Tem alguém lutando pelas nossas almas. Tem alguém lutando pela nossa família. Tem alguém lutando pelo seu ministério. Até que ele seja retirado. Perceba, quando esse Espírito Santo for retirado, eu quero dar um conselho para você. Nós não podemos permanecer nessa terra. Se hoje nós estamos vendo como que os ataques estão sobre nós, e há um regulador, há um que o detém, e mesmo ele detendo, mesmo ele lutando por nós, já sofremos ataques, e quando esse que o detém sair da terra, que vai passar, irmãos, ele vai lutar por nós até o arrebatamento. Então nós precisamos ver algumas características desse que está lutando aqui, nesse versículo 6, que está detendo. Característica 1, ele é muito poderoso. Mais de 2000 anos, ele não deixou o anticristo se manifestar. Nunca pensem que Satanás é poderoso. Não. Esse que está na terra é, todavia, mais poderoso. Ele está aqui lutando por você. Você não está sozinho. Que poder é esse que, há 2000 anos, que a igreja está na terra, está detendo a manifestação do anticristo? Você já pensou se essa pessoa não tivesse sido enviada por Deus? Pense. Quando a igreja começou, se o anticristo tivesse se manifestado, você crê que teria família hoje? Os homossexuais não estariam brigando pelos seus direitos hoje, e as lésbicas, e os abortos? Eles começariam a brigar há 2000 anos atrás. Essas coisas iriam se tornar legais há 2000 anos atrás. Então, o que restaria de nós hoje? Não teria mais sociedade. Não seria nenhuma sociedade imunda e imoral. Seria uma sociedade totalmente terminal. Como um paciente que entrou na UTI e está nos seus últimos minutos. Mas ele está lutando para que aquele que queria se manifestar há 2000 anos na Terra, ele está lutando, ele não permitiu. Mas agora, como terminou essa dispensação praticamente, e agora? Tópico 2. Esse restringidor está sendo muito bem sucedido. Ele é eficiente. Porque 2000 anos o anticristo não se manifestou. E segundo, aqueles que Deus estabeleceu para reinar, ele está cuidando e preservando e santificando. Ele não permitiu a revelação do homem da iniquidade, mas também não está permitindo essa iniquidade tocar nos eleitos de Deus. Como é poderoso isso! Ele é muito poderoso. Em inglês nós falamos who is he? Quem é ele? Who is he? Quem é ele? Quem é esse tão poderoso? Ele está restringindo
o domínio do poder das trevas na vida dos eleitos. Ele está restringindo o poder da perversidade na vida dos eleitos. Ele está restringindo o poder do reino de Satanás se revelar na terra. Ele está restringindo o poder do pecado tocar nos eleitos. Ele está bloqueando o reino de Satanás em toda a terra. Porque com a pregação que estamos vendo desses dois enviados da eternidade, o que está se manifestando fortemente é o reino de Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Todos esses ataques violentos que estão acontecendo contra os cristãos, você não pode esquecer, o Espírito Santo é o teu ajudador. É esse Espírito Santo, com esse poder, que está preparando a noiva. Agora, vejam bem. Preste muita atenção. Quando nós somos enganados e pecamos, o pecado, ele dá a vantagem para a iniquidade operar. Até mesmo nos escolhidos. É por isso que no início o bispo Elias falou fortemente sobre o arrependimento. O presente de Deus para nós. Há uma natureza pecaminosa em nós. Até mesmo naqueles que vão governar, que vão ser arrebatados. O arrependimento é que vai trazer o sangue. E é o sangue que traz o Espírito Santo. No início nós falamos que quando o Senhor morreu, ele abriu um caminho. Então o Espírito Santo, ele vem em um vaso, em um templo limpo. Mas reconhecemos que somos pecadores. Por isso temos que nos arrepender constantemente. O arrependimento tem que ser orgânico, diário em nossas vidas. Todo o tempo. Se eu perder esse ajudador, eu perdi tudo, eu estou morto. E você tem que estar claro, o Espírito Santo não vai vir a você porque você é bonzinho, porque você ajudou o pobre, ou porque você participou de uma reunião. O Espírito Santo vai vir a você porque você está reconciliado com o sangue de Jesus, porque você está se arrependendo, porque você foi diante do Senhor se arrepender, você clamou o sangue, você foi reconciliado, o Espírito Santo vem, o ajudador vem para te guardar desse espírito que está operando hoje. Agora, se você não gosta de se arrepender, eu lamento em dizer, você é uma presa fácil para esse espírito maligno do anticristo e do falso profeta que está atuando. Veja, nós vimos a superioridade do Espírito Santo em todos os aspectos. Nós só vamos perder se nós quisermos. Se eu quiser, eu perco essa batalha. A submissão está exatamente em reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Ir diante do Senhor e chorar. Senhor, olha para mim. Mais uma vez, eu sou culpado desses pecados. Senhor, mais uma vez eu pequei. Não pense que o pecado está somente na área negativa. Muitas vezes, como quando estamos fazendo coisas boas para Deus, que não tem Deus, é pecado. Podemos oferecer as ofertas que Caim ofereceu. Eram coisas boas, mas eram coisas naturais, produzidas pelo seu esforço natural, pela sua carne natural. Por isso que alguém que vai ser arrebatado nesse ministério precisa sempre estar reconciliado.
O arrependimento nesse ministério não é uma opção. Para aqueles que querem ser arrebatados, não é uma opção. O arrependimento é uma obrigação. Eu preciso, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer. Você precisa gastar tempo na sua casa, pare um tempo. Nós ouvimos instruções recentemente, não vá dormir sem se reconciliar fortemente com o Senhor. Não levante se você não se reconciliar fortemente com arrependimentos. Mantenha o seu dia se reconciliando, porque não sabemos o dia e a hora. Temos que estar prontos. O restringidor veio à terra. O Espírito Santo está nos ajudando. Agora, quando ele sair da terra, você já pensou como que a iniquidade, da noite para o dia, vai estourar? Recentemente, em uma das profecias, os profetas disseram que foi liberado um espírito de sedução, de adultério, prostituição, espírito sexual. E que esse espírito vai varrer completamente a terra. E que a terra vai se tornar uma Sodoma e Gomorra. Irmãos, todas as famílias, de acordo com a profecia, vão cair em algum tipo de pecado sexual. Quando o arrebatamento acontecer, irmãos, a terra é uma Sodoma. Até os adolescentes que cercaram a casa daquele homem, de Ló. Os adolescentes estavam lá. Os velhos estavam lá. Os adultos estavam cercando a casa de Ló e dizendo, nós queremos esses homens, nós queremos ter relação com esses homens. Aquele mesmo espírito hoje já está na terra. Se você confiar em você mesmo e não viver uma vida de arrependimento, tome muito cuidado, você não vai conseguir. Os eleitos do Senhor estão sendo guardados de uma maneira nobre, guardados para o arrependimento. Irmãos, nesse ministério, o Senhor restaurou o arrependimento. Isso não é coisa pequena. Não fique indo correndo atrás de conhecimento. Ah, mas aqueles pastores têm umas mensagens poderosas. Cuidado, eu te oriento, nem escute isso. Você não precisa disso. Você não precisa. Entre nós há muita palavra. Nós temos muitas mensagens no YouTube. Os dois glorificados profetas. Tem horas e horas, dezenas de horas. Todo estudo que você precisa. Palavras de repreensão, de correção. Palavras que preparam a noiva. Esse que está detendo vai sair com a noiva. A verdadeira noiva. E quando ele sair, ele já não tem mais uma casa nessa terra. Ele não pode deter mais esse espírito. E agora a manifestação acontece do anticristo. 100% poder das trevas. 100% poder do mal. O reino do anticristo se manifesta no mesmo instante. Quando o reino de Deus é retirado da terra, o reino do anticristo, o anticristo como rei se manifesta imediatamente. E o cristão que cair naquele reino, ele vai experimentar exatamente o que é a iniquidade sem o Espírito Santo. Eu quero finalizar, nós estamos terminando mais cedo hoje, pedindo para todos vocês, implorando, não brinquem com o pecado. Não brinquem. Não facilitem. Porque, de repente, se você cair, pode não dar mais tempo de você se levantar. Não brinque com o pecado. Nós não negociamos a nossa eternidade com as coisas desse mundo passageiro. Um peregrino, um
que está peregrinando nessa terra, ele sabe que essa terra não é o seu lar. Ele sabe que é por pouco tempo que ele vai ficar aqui. Não brinque com o pecado. E não se esqueça, você tem um que está te ajudando. Você tem um que está te protegendo. Você tem um que é poderoso que está aí. Você precisa dele. Por isso, trata de se reconciliar, trata de se arrepender, trata de buscar o sangue, porque ele só vem no terceiro aspecto, o arrependimento, o sangue, depois o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, como bispos, como coordenadores, nós estamos preocupados e velando pela alma de todos vocês. E os pastores velam por as suas almas, os pastores sênior, nesse corpo todos se preocupam um com o outro. Vocês se preocupam conosco também. É muito temeroso. Muito temeroso. A iniquidade está em todos os lugares. A injustiça está em todos os lugares. O orgulho está em todos os lugares. Nós estamos no meio de uma sociedade totalmente pervertida. Esse espírito do anticristo destruiu essa sociedade. Ele já destruiu a sociedade. Agora, por que que nós estamos de pé? É porque ele está lutando por nós. Nós só estamos de pé porque ele está lutando. Se não fosse por isso, nós já estaríamos igual à sociedade da qual nós estamos ainda. A nossa salvação não tem negócio. Nós precisamos preparar um povo santo. Nós precisamos preparar um povo justo e apresentá-los naquele dia para o Senhor. Por isso que estamos rogando a vocês, clamando a vocês. Nós precisamos estar juntos, unidos, totalmente juntos e unidos. Nós precisamos um ajudar o outro agora. E nós temos que seguir evangelizando. Todo esse mover que está acontecendo nessas últimas semanas, muito poderoso, muito evangelismo, muitos resultados. Isso está alegrando muito o coração do Senhor e também muito o nosso coração. Nós não vamos parar. Todos nós precisamos servir. Um irmão ou uma irmã que não está servindo, ele está enviando um convite para o espírito do anticristo vir atacá-lo. Quando Davi estava naquela casa, todo o seu exército foi para a guerra. Ele ficou. Então, quando alguém está ali despreocupado, tranquilo, é esse que o espírito do anticristo gosta. Você vai acabar caindo na internet, você vai acabar caindo em uma coisa suja, ele vai trazer isso para você. Pregar o evangelho é se envolver com uma guerra. É amarrar o valente e saquear os seus bens. Você deve pregar o evangelho. Você não pode inventar desculpas. Uma semana eu não pude ir, na outra também não posso ir, na outra eu não posso. Você precisa reagir. Não dá para nós enganarmos Deus. Até que os irmãos dá para tocar, mas Deus não dá. Se o Senhor está mandando nós sairmos, temos que sair. Se você não pode uma semana, duas, mas você tem que ir. Você precisa dar um jeito de ir. Mas eu não sei evangelizar. Não tem problema, vai junto com os irmãos que sabem. Na primeira vez, você pode ficar quieto ali, mas está junto. Você está junto. Em uma guerra, nem todos estão na linha de frente. Tem aqueles batalhão da linha de frente. Então, primeiro vem os aviões com os mísseis de longo alcance para destruir o quê? As baterias antimísseis, destruir as bases, os aeroportos do inimigo. Vem primeiro os aviões, não é verdade? Depois vem os helicópteros, não é? Depois, já na terra, quando os mísseis vieram, destruíram as principais bases, depois os helicópteros vieram, e agora então veio o que? Os tanques de guerra, ainda com os soldados lá dentro, escondido, protegendo os soldados.
Só por último que vai vir a infantaria ali, os homens caminhando, porque todo aquele peso já foi destruído. Então, em um exército também tem aqueles que carregam comida, tem aqueles que repõem armas. Então, nem todos estão na linha de frente, mas todos estão envolvidos nessa guerra. Não fique de fora. Se você não evangeliza, você não sai, você não está se envolvendo com essa guerra. Isso é muito perigoso para o seu arrebatamento. E muito perigoso porque o inimigo vai lançar uma seta e o Espírito Santo, de repente, não vai poder te ajudar. Vá para a guerra. Você não pode ir todo mês, mas vá uma vez por mês. Você não pode falar, fica perto dos irmãos que falam. Todos são úteis nessa batalha. Não se preocupe, se você tem um talento, nesse ministério você é importante. Nós te valorizamos. Nós amamos você, nós queremos te ajudar. Você não é descartável. Nós te valorizamos como se você tivesse 20 talentos. Nesse ministério, o membro de menos importância, para nós ele é muito importante. Nós queremos te ajudar. Queremos te preparar. Nós vamos entrar juntos na eternidade, no nome de Jesus.